Bom, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme, né? Para quem me conhece, o nome não vai mudar, continua o mesmo, ainda bem por isso. Eu sou formado em Teologia, né? E também agora sou graduando em História e sou professor do município de Blumenau, né? Eu leciono ensino religioso e História também. O tema que a gente escolheu, uma roda de conversa, foi sobre C.S. Lewis, até por ser um autor bem interessante, está bastante em alta, né? Agora, pela questão dos filmes, né? Que foram lançados, a gente achou um autor bem interessante de se pensar, né? E de conversar, né? Quem foi C.S. Lewis? Né? C.S. Lewis, ele nasceu em 1898, né, na cidade de Basfield, na Irlanda. Hoje é a atual Irlanda do Norte, né? E é interessante a gente saber um pouco da vida de C.S. Lewis para conseguir entender a obra dele, para ver como, principalmente Crônicas de Nárnia, vai fazer sentido quando a gente conhece um pouco a questão da vida dele. Com 9 anos de idade, acontece uma fatalidade na família, né, de Lewis. Ele perde a mãe dele, né, quando ele tinha 9 anos de idade. A mãe dele é acometida por um câncer e isso começa a gerar alguns problemas na vida dele, sendo o fato que o pai dele manda ele então para colégios que são internatos. A proposta então desses internatos era ser um experimento inicialmente, né, e são internatos que têm uma proposta confessional, né, que a proposta desses internatos era então ser baseados numa regra de fé, né, no catolicismo, no protestantismo, e ele não se dá bem nesses internatos. Tanto é que no internato onde ele estudou, o diretor depois é afastado e vai para um manicômio por loucura, pra vocês terem ideia. Então a experiência dele inicialmente com a educação, ele passa por 3 internatos, não é boa, né, não era das melhores. O que acontece? O pai dele, vendo essa dificuldade dele, né, de aderir à educação, né, daquela forma, parte para uma proposta do homeschooling, né, e esse professor dele, eu não tenho o nome dele aqui, o Kilpatrick, esse professor é o que influencia nele a questão do ateísmo em C.S. Lewis. Porque com essa situação que ele passa quando ele tinha 9 anos de idade com a perda da mãe, ele começa a pensar essa questão do sofrimento numa outra perspectiva, porque ele sofre uma decepção muito grande. Porque ele se apega à religiosidade, na época quando a mãe estava doente, ele ora, ele reza muito para que a mãe não morra, e logo após, então, essa oração, a gente pode dizer assim, não é atendida, né? E a mãe dele acaba vindo a óbito. Então, aí a gente tem uma primeira decepção do Lewis, então, com a questão da religião. Como esse professor Kilpatrick, ele vai influenciar, né, a forma do Lewis pensar e nessa questão do ateísmo. Quando ele sai, então, desse homeschooling, ele está pronto para ir para o college em Oxford, né? E ele vai para o college, só que essa ida dele no college é interrompida por causa da Primeira Guerra Mundial, em 1918, onde ele vai para o campo de batalha. Então ele tem essa dura experiência do campo de batalha, e é interessante porque essa experiência do campo de batalha ela é uma influência gigantesca nas Crônicas de Nárnia, né, pela forma que ele vai relatar as batalhas. E não sei se vocês já observaram isso, se alguém já leu Crônicas de Nárnia, ou até mesmo nos filmes, as batalhas que são relatadas, elas são uma proposta medieval, né? Uma luta de corpo a corpo. Não tem essa coisa das armas, como ele vê na Primeira Guerra Mundial. E tem uma experiência que é muito marcante, ele perde um amigo nessa primeira Grande Guerra. Obviamente ele deve ter perdido muitos, né? Mas esse amigo é um amigo em especial, e eles fazem um juramento entre si, dizendo o seguinte, que quem sobrevivesse, né, àquele evento da Grande Guerra, ia cuidar um da família do outro, se caso um dos dois morresse. O amigo de Lewis acaba vindo a óbito, né, numa batalha na Primeira Guerra Mundial, e o Lewis, ele assume essa responsabilidade de cuidar da mãe
amigo e da irmã do amigo, né? Tanto é que ele mora algum tempo com elas, né? Dando todo o suporte financeiro para elas. É bem interessante isso, né? Na vida de C.S. Lewis. Eu acho assim fantástica essa questão, né? de como ele honra com a palavra dele, né? Coisa que hoje em dia a gente já não tem tanto isso, né? Mas para a época é uma coisa bem interessante, né? E Lewis também, ele nas Crônicas de Nárnia, ele tem essa abordagem ética muito forte também, né? Bem interessante. O que eu acho bacana no C.S. Lewis é o fato dele ser multifacetado, né? O C.S. Lewis foi professor, depois em Oxford, né? no Magdalene, né? Ele foi escritor, poeta, né? Crítico literário, enfim, ele é muito, não vou dizer eclético, mas é multifacetado mesmo, assim, né? Ele é fantástico nessa questão e é bem interessante porque nessa época de quando ele se torna professor em Oxford, ele conhece o Tolkien, né? E eles e alguns amigos, eles faziam reuniões semanais, que são os Inklings, né? E essas reuniões eles discutiam vários assuntos. E o Lewis ainda era ateu nessa época, mas ele discorria conversas com Tolkien sobre a questão da religiosidade inúmeras vezes, né? Isso que eu acho bacana no ateísmo de Lewis, que é o seguinte: é um ateísmo que ele se permite ouvir o outro, né? Que se permite conversar, né, sobre o assunto, né? Não é uma coisa que está fechado no mundinho dele, dizendo, não quero saber, Deus não existe mesmo, não. Mas eu vejo assim que o ateísmo dele está mais voltado para a questão assim, de provocar, tentar provocar, né, essa ideia de Deus, né? Ele diz, pô, será que Deus se importa mesmo, né? Porque aparentemente a primeira experiência do Lewis não, né? E aí então a vida do Lewis foi então dedicada durante um bom tempo para dizer então que Deus não existia, né? Enfim. Só que esse encontro com Tolkien é muito importante para o Lewis, porque ele se torna um divisor de águas. Um dia, Lewis estava conversando com Tolkien sobre a estrutura do mito, né? E é muito interessante essa conversa entre os dois, porque o Tolkien traz a ideia de que o mito possui uma estrutura voltada para uma perspectiva religiosa, que é a seguinte, né? O Tolkien diz que todo mito ele vai apresentar os problemas da humanidade, né? Seja, enfim, algum erro que o homem cometeu, ou que o próprio Deus cometeu, enfim, essa é a ideia. Num segundo momento, a proposta do mito é mostrar um Deus, né, que se encarna, né, na história humana, né, e que intervém. E num terceiro momento, vem para a ideia desse Deus que não só um Deus que ele procura intervir na história, mas um Deus que se sacrifica no lugar do homem. Olha, o ser humano fez um negócio errado, mas então esse Deus, ele, além de encarnar, ele vai assumir essas consequências para ele e vai se sacrificar no lugar do homem. E por fim, né, uma ideia bem interessante que é libertar então a humanidade desse mal, né? E aí o Tolkien e o Lewis estão conversando sobre isso, né, sobre essa estrutura dos mitos, e aí o Tolkien aproveita esse momento e diz, tá aí, né, entra aí a minha fé, o motivo da minha fé, né, porque segundo Tolkien, né, na perspectiva bíblica, o mito se casou com o fato. Essa é a ideia proposta pelo Tolkien. Quando o Lewis ouve isso, ele é profundamente abalado por essa fala do Tolkien. Ele vai para casa muito pensativo, né, e depois de um tempo, ele acaba tendo essa experiência da conversão, né, onde ele, num livro, eu acho, Surpreendido pela Alegria, ele retrata esse momento, ele retrata essa experiência dele, né, de conversão ao cristianismo. E é interessante que ele assume uma postura de defensor da fé cristã a partir desse momento. E por isso que eu acho interessante no Lewis o fato dele ser multifacetado, porque ele acaba se tornando necessário nos meios universitários, né? Como um professor universitário,
alguém que cria em Deus, né? Em alguns momentos ele deveria ser visto como um alienígena, né? Por alguns colegas que não acreditavam, né? Na existência, ou na possibilidade da existência de um Deus. Mas Lewis, ele passa a defender ferrenhamente isso. E é interessante nas obras de Lewis que ele assume um papel teológico. Ele não é um teólogo formado, ele não é um teólogo profissional, mas ele começa a abordar assuntos relacionados à fé e relacionados à teologia. E o que dá uma certa credibilidade dele nesse sentido é o fato dele ser um leigo. Ele se converte para a igreja anglicana da Inglaterra, né, quando se converte, e ele é um leigo, ele é alguém que se interessa muito pelo assunto, né, que se interessa em defender a fé dele, e a partir desse momento, então, ele fala de leigo como leigo para pessoas leigas também. O livro Cristianismo Puro e Simples dele é muito interessante, porque a gente consegue compreender, através da argumentação dele no livro, o porquê que ele acredita em Deus, né, os motivos que o levaram a crer. E são também, esse livro ele é composto na época da Segunda Guerra Mundial, e são mensagens radiofônicas dele, onde ele emitia, uma vez por semana, esses discursos, né, através do rádio, para trazer esperança para uma Europa que estava dizimada pela guerra e onde já não havia mais esperança. Então o C.S. Lewis, né, a vida dele é uma vida muito interessante, é muito intensa a vida dele, né? Já quase lá pelo final da vida, lá pelos 50 anos, ele conhece a esposa dele, né, que é a Joy, né, que é bem interessante também isso para a obra do Lewis, né? E o fato de ela ter morrido, né, acaba gerando nele vamos dizer uma volta, mas uma indignação, né, com Deus novamente, né? E eu acho legal isso pelo seguinte: tem um pensador, um teólogo alemão chamado Paul Tillich, e quando ele vai pensar no método teológico dele, ele fala na ideia de correlação, de relacionar as coisas. Por exemplo, ele diz que não existe fé sem dúvida. E esse momento do Lewis, eu acho que seria um momento de correlação na prática, né? Ele vai fazer relações ali que vai para a prática. Por exemplo, ele sente a dor de perder mais uma vez alguém que ele tanto ama, né? Ele sente essa dor e ele escreve um livro que é fantástico. Eu costumo chamar ele de A Lamentação de Lewis, né? Porque ele escreve um livro chamado Anatomia de uma Dor. E ali ele relata, ele desaba mesmo, e tem até algumas pessoas que pensam que ele volta de novo ao ateísmo, né? Mas não, ali na verdade é um desabafo. Então é isso que eu acho legal no livro, né? Não é uma religiosidade cega, onde em um dado momento ele não pode questionar Deus. Pelo contrário, ele questiona, ele indaga, ele diz: olha, isso eu não esperava que isso fosse acontecer, né? Que tipo de Deus é esse, né? Que tira alguém que eu amo tanto, né? Que eu tinha uma estima tão grande, né? Que dava um novo sentido para ele, né? Principalmente na questão do amor, né? E que Deus é esse que vem e solapa, né? E tira de mim, né? A pessoa que eu tanto amo. Então, na Anatomia de uma Dor, o Lewis ali desabafa mesmo, né? E ele, eu acho que ele joga bem sincero com Deus. Eu acho isso legal da parte dele, né? Bom, sobre as Crônicas de Nárnia em si, eu acho bem interessante pelo seguinte: um dia o Lewis foi questionado, né, de por que escrever as Crônicas de Nárnia, sendo que ele não tinha filhos, né, e o contato dele com crianças era muito pouco, né? E aí ele, devolvendo a resposta dessa pergunta, né, quando ele estava com os amigos, ele diz: olha, vocês esqueceram que um dia eu fui criança e que eu tive o meu irmão também, né? Então, Crônicas de Nárnia, se a gente pudesse resumir, é isso, né? É um relato, né, da infância do Lewis, do que ele experimentou e do que ele viveu. Em 2008, uma editora londrina chamada HarperCollins, ele chama uma grafóloga, né,
chamada Diane Simon. E essa mulher, ela é chamada para fazer uma análise da letra do C.S. Lewis. E eu achei bem legal essa parte, achei bem interessante, né? E eu pensei, sou obrigado a escrever isso aqui para não esquecer de falar isso, porque ela observa algumas coisas bem importantes, né, quando ela analisa a letra do Lewis, né? E ela diz o seguinte, né? Ela não tinha ideia de quem que ela estava investigando, ela não fazia ideia de que era o Lewis, né? E aí ela constata que a letra pequena dele e elegante, né, apontava para alguém que era reservado e cuidadoso. Né? Se tem um filme Terra das Sombras, né, que narra um pouco a história do Lewis com a Joy, e a gente mostra, e o filme mostra assim, alguém bem reservado, né, alguém bem na dele, assim, ele não era de muitos amigos, né, ele estava acostumado com aquele ciclo, com aqueles amigos dele, né, que faziam parte do ciclo social dele, né. Então a Joy, quando entra na vida dele, acaba tumultuando, né, isso dele. Então a Diane Simon constata isso e observa isso, né. Uma outra questão que ela fala é que ela observa que ele é dotado de faculdades críticas extraordinárias, né, só pela forma da letra, pelo jeito de escrever. E tem uma tradutora no Brasil chamada Gabriele Gregersen, ela é especialista em C.S. Lewis, e graças às redes sociais, ao Facebook, eu entrei em contato com ela, fui bem cara de pau, vou conversar com ela, né? E agora foi lançado pela Thomas Nelson, se eu não me engano, os livros que ela acabou traduzindo, né? Abolição do Homem, Cartas de um Diabo Novo Aprendiz, traduzidos por ela. E eu fiz uma pequena entrevista com ela, e ela fala da dificuldade que é traduzir o C.S. Lewis, porque a linguagem dele é uma linguagem muito rebuscada, é uma linguagem bem intelectualizada. Quando a gente vai ler o livro, já se tem essa sensação, né? Tipo, de alguns momentos a gente pensa, poxa, o que ele quer dizer com isso, né? Deixa eu voltar lá e tentar entender de novo. Então tem essa dificuldade. Então ela estava me relatando isso, né? Que isso é uma das dificuldades ao se traduzir o Lewis, né? Então a Diane Simpson, ela observou isso no Lewis também, né? Essa elevada capacidade crítica dele e a forma de escrever muito ótima, muito boa. E uma questão que é interessante é a seguinte: quando ela está analisando a caligrafia do Lewis, ela se pergunta se ele tinha uma espécie de um jardim ou uma espécie de um mundo paralelo dele, né? E eu acho legal porque ela fala isso sem saber quem ela estava investigando ali, né, ou analisando, né, no trabalho dela. E ela fala isso. E é interessante por quê? Porque a partir desse ponto de que ela fala isso, remete a gente para uma questão, né, que é o mundo imaginativo de C.S. Lewis, né, onde a gente tem que tentar entender que o mundo imaginativo é diferente do mundo imaginário. Por quê? Para o Lewis, essa ideia do mundo imaginário é um mundo que é inventado e que não existe. As Crônicas de Nárnia, para o Lewis, a proposta dele, e por isso que ele chama de mundo imaginativo, ele está abordando, ele está falando de algo que já existe. Algo que ele só faz algumas sinapses para tentar, né, acessar isso, mas segundo ele, já estava ali. Né, não estava pronto, ele que teve que, né, lapidar aquilo, né, mas não estava pronto. Então isso eu acho muito, muito interessante, essa ideia do C.S. Lewis e essa diferenciação que ele faz entre o mundo imaginativo e o mundo imaginário. Né? Então, para o Lewis, o mundo imaginário é um mundo onde não existe, onde é uma mentira inventada, segundo o Lewis. A pergunta é a seguinte, né, que surge disso: por que Lewis escreve um livro como Crônicas de Nárnia? A primeira sensação que a gente tem é que parece que ele está com a síndrome de Peter Pan, né? Parece que ele não quer crescer, parece que ele quer fugir da realidade, né, da época onde ele pensa em escrever as Crônicas de Nárnia e até o momento em que ele compõe, né, até o momento que ele acaba de escrever as Crônicas de Nárnia. Então a sensação que dá quando a gente olha as Crônicas de Nárnia, essa literatura do livro, é tipo, poxa, será que ele está com síndrome de Peter Pan? Será que ele não quer crescer? Será que ele viu a pressão
da vida adulta, né, e quis retornar de novo então à infância, né, porque as Crônicas de Nárnia vão remeter muito isso, né, vão remeter à infância de Lewis, né, como eu já disse isso. Só que eu não vejo dessa forma, né, eu vejo que o fato de Lewis escrever tem essa possibilidade, obviamente, de Lewis tentar usar a escrita como uma forma de tentar fugir, né, da realidade onde ele estava vivendo, né, a Segunda Guerra Mundial na Europa, imagina, né, o quanto deveria ter sido sofrido para eles, né. Então tem esse aspecto de fuga? Tem, mas na minha opinião ela está relacionada à ideia de Lewis entender, né, o quanto o conto infantil ele proporcionava a possibilidade de se abordar assuntos de uma forma mais discreta, mais tranquila, né? E dessa forma ele conseguiu abordar questões sobre o bem e o mal, né? Até mesmo a questão do maniqueísmo, né? Que a gente vê em muitos desenhos, né? Por aí, né? Eu lembro que quando eu era criança assistia muito He-Man, né? E a sensação que dá quando a gente assiste He-Man, tem até uma teoria, né, dizendo que o He-Man e o esqueleto, na verdade, são os mesmos personagens, mas um representa o bem e um mal, né, e essa ideia, o Lewis considera um maniqueísmo assim, bem descarado, e ele é contra isso, né, segundo Lewis, né, e o que a gente observa nas Crônicas de Nárnia, não existe essa luta entre o bem e o mal. Na verdade, existe a luta do mal tentando se equiparar ao bem, né, para o Lewis. Mas não de que existe essa luta em pé de igualdade. Para Lewis não existe isso, né, essa luta de pé de igualdade. Então ele consegue abordar questões que são fantásticas, que levam a gente a pensar, né, e pensar, olha como ele conseguiu argumentar de uma forma, através de um modo imaginativo, né, através de um mundo imaginativo, ele consegue abordar questões de que às vezes numa universidade a gente ouve, né, de uma forma mais difícil e a gente não consegue entender e captar às vezes, né, aquela informação. Então o Lewis usa essa proposta do mundo imaginativo como uma proposta até mesmo pedagógica e didática, né, para se fazer entender. Há quem diga que as Crônicas de Nárnia é uma forma de narrar ou expressar a fé dele no cristianismo para as crianças. Tem gente que já leu as Crônicas de Nárnia e não achou nenhuma relação com o cristianismo, assim como tem gente que lê e acha fortes relações com o cristianismo, né? Claro que isso tudo vai depender do quanto a gente conhece, né, alguma coisa do cristianismo, enfim, né? Eu acho que está relacionado mesmo à cosmovisão de cada um, né? Bom, uma coisa interessante é que Lewis ele não se considerava necessariamente o criador das Crônicas de Nárnia. Ele evoca mais ou menos acho que é bem descarado assim, uma ideia platônica aqui, né? Ele diz que tudo estava no mundo das ideias, né? Claro que para Lewis o mundo das ideias é essa ascensão em Deus, né? Para o Lewis, quando ele escreve, então ele diz que ele não escreve, ele diz que ele acende em Deus as ideias, né? E a partir dali, então, né, com as experiências vividas por ele, ele começa então a escrever as Crônicas de Nárnia. Uma ideia bem platônica, né? Platão dizia, né, que tudo que a gente conhece está no mundo das ideias, né? Acessível, né, a partir do momento, então, quando eu me permito acessar isso, né? Então, segundo Platão, todo mundo já tinha um conhecimento, um pré-conhecimento, né? E sendo que era possível acessar através do mundo das ideias. E Lewis, ele encarna essa ideia, né, platônica para ele, só que ao invés de ele dar o nome de mundo das ideias, ele dá a ideia de Deus mesmo, que é Deus mesmo, né, que acende ele, né, como eu já falei, para então estar pensando, né, e escrevendo sobre isso. Então eu acho muito interessante, né, essa ideia do